Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre análise de estruturas pelo método dos elementos finitos, dentro da cadeira de métodos numéricos aplicados à engenharia civil, ok? Nessa aula nós vamos falar sobre a bibliografia indicada e a formulação geral do método dos elementos finitos para análise de estruturas. Em relação à bibliografia indicada, a gente tem aí 3 livros clássicos, O do Sienkiewicz, The Finite Element Method, o do Robert Cook, de conceitos e aplicações do método de elementos finitos, Concepts and Applications of the Finite Element Method, e o do Batt, Finite Element Procedures, sendo que esse último a gente só encontra ele em versão impressa. Os 2 primeiros você consegue comprar a versão digital na Amazon e na livraria Cultura para ser lido pelo Kobo. E tem mais alguns livros também recém-lançados, aqui no Brasil. Mas essa é a bibliografia mais clássica. Bom, em relação à formulação geral do MEF, ou do método dos elementos finitos, que é o objetivo dessa aula, nós vamos falar sobre a discretização do contínuo, sobre o princípio dos trabalhos virtuais, que se aplica nesse caso, e é uma das maneiras de se formular o método dos elementos finitos, na parte de estruturas, e as matrizes fundamentais que surgem a partir do emprego do método dos elementos finitos. Em termos de discretização do contínuo, a gente pode analisar aí do lado esquerdo, nós temos uma peça de um elemento estrutural, está mais para uma peça mecânica, apoiada na sua base, com uma carga à direita, em cima, aplicada, uma carga concentrada. O que a gente quer ressaltar aqui, que esse é um problema em que você quer analisar os deslocamentos e as tensões dentro de um espaço contínuo, que é todo o domínio daquela peça. E nesse espaço contínuo você tem infinitos pontos, tá certo? Que seriam, então, infinitos graus de liberdade. No plano, a gente tem 2 graus de liberdade por cada ponto, deslocamento na direção horizontal e na direção vertical. No caso tridimensional, nós teríamos 3 graus de liberdade, ou 3 deslocamentos, em x, y e z. Então vamos ficar no caso plano, mas em qualquer um dos 2 casos a gente teria infinitos graus de liberdade. É isso? Muito bem. Nesse caso plano, nós temos 2 componentes de deslocamento em cada ponto, que são as componentes na direção x, geralmente denominada por u. Então, u é a componente de deslocamento na direção x, mas ele pode ser também uma função de x e y, uma função de 2 variáveis. Então, u de x e y, a função u de x e y seria o deslocamento na direção x em função das coordenadas x e y. Similarmente, v seria o deslocamento vertical, também uma função de x e y, uma função de 2 variáveis. Ok? Muito bem. Olhando ali à direita desse slide, a gente tem a matriz de deformações com as componentes εx, εy e εxy, que também pode ser chamada de γxy. E essas deformações, essas componentes, estão expressas a partir dos campos de deslocamentos. Então, εx como sendo d de u, d de x, εy como sendo d de v, d de y, e εxy como sendo d de u, d de y, mais d de v, d de x. Lembrando que u e v são funções de x e y, eles dão deslocamento de qualquer ponto com coordenadas x e y nas direções x, no caso de u, e na direção y, no caso de v. Muito bem. Em seguida, esse vetor ele é expresso pelo produto de uma matriz 3 por 2 por um vetor 2 por 1. Então, esse vetor 3 por 2 é um vetor em que aparecem apenas os operadores diferenciais. Então, na primeira linha, nós temos lá d de x e 0. Na segunda linha, 0 e d de y. E na terceira linha, d de y e d de x.
Se multiplicarmos, né, pelo vetor, né, u e v, nós temos as expressões das deformações, εx, εy e γxy. E essa matriz dos operadores, então ela é chamada de matriz L, tá? A matriz que é aplicada, né, ao campo de deslocamentos me dá como resultado o campo de deformações. Então repara que isso aí está sendo aplicado ao deslocamento de qualquer ponto do contínuo. Então D, aquele vetor D, U e V, é o deslocamento de qualquer ponto no contínuo, tá certo? Uma vez obtidas as deformações, a gente pode obter as tensões nesse ponto, né, empregando a matriz constitutiva D, que é aquela matriz que depende do módulo da elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson. A gente vai rever essa matriz quando a gente analisar elementos finitos no estado plano de tensões, tá? Então, essa matriz D, que é chamada de matriz constitutiva, multiplicada pelo vetor epsilon de deformações, nos fornece o vetor com as componentes de tensão, sigma x, sigma y e tal xy, né? Então, nós temos sigma igual a D vezes epsilon, mais o epsilon seria igual a L vezes D. Então, a gente pode dizer que o sigma é calculado como sendo a matriz D vezes a matriz L vezes o vetor D. Então, isso aí me daria as tensões em qualquer ponto, né? Então, repara que o meu problema ele estaria perfeitamente definido se eu conhecesse as funções U e V de deslocamento, né, em x e y, em qualquer ponto. Se eu conhecesse as expressões que me dão U de xy e V de xy, o meu problema estaria resolvido. Porque a partir de U e V eu obtenho epsilon, a partir de epsilon multiplicada pela matriz constitutiva eu obtenho sigma. Então eu consigo resolver todos os meus problemas, né? Então a questão chave está em determinar o campo de deslocamentos, tá certo? Muito bem. Lembrando que a gente tem aí por enquanto infinitos pontos, né? Bom, nesse slide a gente já tem a discretização daquele contínuo, né? Ou seja, a gente divide essa área contínua, né, em elementos. Elementos esses, nós temos ali elementos quadrangulares e triangulares, interconectados pelos que são chamados pontos nodais, ou nós da estrutura, tá? Muito bem. E esses pontos nodais, né, são aqueles que a gente escolheu, seriam um número finito de pontos, para calcular nesses pontos os deslocamentos, tá certo? Então, eu deixo de calcular os deslocamentos num número infinito de pontos e passo a calcular os deslocamentos num número finito de pontos, né? Que aí é mais razoável, né? Tá? E como é que eu faço para calcular o deslocamento num ponto qualquer interior a um elemento? Eu vou calcular isso por interpolação, ou seja, a minha ideia aqui é calcular os deslocamentos U e V dos pontos nodais, tá certo? E os deslocamentos de um ponto interno a qualquer dos elementos, eu calcularei por interpolação. Para isso eu vou aplicar as chamadas funções de interpolação, né, dentro de cada elemento, né? Então eu vou fazer a interpolação dos deslocamentos nodais, utilizando funções também de duas variáveis, x e y, né, que seriam funções de interpolação no elemento, no interior do elemento. Então, o U de xy vai ser n1 de xy vezes deslocamento 1, mais n2 de xy vezes o 2, mais n3 de xy vezes o 3, e assim por diante. Mesma coisa em relação a v, né? Primeira função, n1 de xy vezes v1, n2 de xy vezes v2, mais n3 de xy vezes v3, e assim por diante. Ou seja, 1, 2 e 3, e assim por diante, seriam os deslocamentos nos pontos nodais do elemento. Ok? Muito bem. E aí eu tenho que a expressão, né, desses deslocamentos, a expressão geral, U de xy e V de xy num ponto qualquer, vai ser dado então pelo somatório das funções de interpolação vezes os respectivos deslocamentos nodais, né? E eu posso escolher, para facilitar a minha vida, funções de interpolação, né, para cada nó
eu teria uma função de interpolação. Por quê? Se eu vou interpolar a partir de 4 nós, eu vou ter que ter 4 funções de interpolação. Se eu vou interpolar a partir de 8 nós, eu terei 8 funções de interpolação. E assim por diante, né? Isso ficará muito fácil se eu considerar que a função ni de xj, yj será igual a delta ij, aquele delta de Kronecker, né? Ou seja, a função ni nas coordenadas do nó j serão igual a delta ij. O que isso faz, né? Isso leva ao que? O delta ij ele é igual a 1 quando i é igual a j, e é 0 em caso contrário. Então, a função n1 de xy vai ser 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. A função n2 vai ser igual a 1 no nó 2 e 0 nos outros nós. A função n3 vai ser igual a 1 no nó 3 e 0 nos outros nós. Isso vai fazer com que a minha interpolação, né, o meu resultado da interpolação, atenda a esses nós. Porque na hora que eu calcular o valor do deslocamento no nó 1, por exemplo, a n1 de x1, y1 vai valer 1, vezes o deslocamento u1 do nó 1, e os outros somatórios vão valer todos zeros. Isso vai valer para cada um dos nós, né? Então, uma das premissas do método dos elementos finitos é essa, você considerar que as funções de interpolação, né, cada função de interpolação correspondente ao nó vai ser igual a 1 naquele nó e 0 nos demais nós. Ok? Muito bem. E com isso, eu posso colocar aquelas duas expressões, né, da interpolação, u de xy e v de xy, numa forma matricial, ou seja, o v, aquele vetor ali à esquerda, é igual a essa matriz de funções de interpolação, n1, 0, n2, 0 na primeira linha, e 0, n1, 0, n2 na segunda linha, multiplicada pelo vetor de deslocamentos nodais, tá certo? Ou seja, o deslocamento num ponto qualquer, D, vai ser igual a matriz de funções de interpolação multiplicada pelo vetor de deslocamentos nodais. Então, repare que esse vetor de deslocamentos nodais, agora eu chamei de D-chapéu, né? Então, é um vetor com deslocamentos nodais, tá certo? Ele é multiplicado pela matriz N e me dá como resultado o deslocamento num ponto qualquer do elemento, tá? Ok? Então, por exemplo, se eu tiver um elemento com 4 nós, eu vou ter que ter 4 funções, N1, N2, N3 e N4, né? E vou ter 4 deslocamentos na direção X, o 1, o 2, o 3 e o 4 dos nós, e 4 deslocamentos na direção Y, o V1, V2, V3 e V4. Então, esse meu vetor de chapéu, né, vai ser um vetor de 8 linhas e uma coluna, um vetor 8 por 1. E aquela minha matriz N vai ser uma matriz 2 por 8, tá certo? De maneira que 2 por 8 multiplicado por uma 8 por 1 vai me dar como resultado o vetor 2 por 1, que me dá os deslocamentos U e V num ponto qualquer no interior do elemento, ok? Esse ponto vai ter as coordenadas x e y, essas coordenadas x e y serão aplicadas em cada uma das funções de interpolação, né? E isso vai me dar o resultado desejado, tá certo? E vai respeitar as condições de ser igual ao U1 e V1 no nó 2, o 2 e V2, o 1 e V1 no nó 1, desculpe, o 2 e V2 no nó 2, o 3 e V3 no nó 3, o 4 e V4 no nó 4 e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Então nós temos ali, né, que a matriz, voltando à matriz, o vetor de deformações, epsilon, ele é igual a L vezes N, né? E essa matriz N aplicada a D chapéu me dá o vetor de deslocamentos. Então, o que eu tenho ali, né? Se eu quero calcular a deformação num ponto qualquer, tá certo? Basta aplicar a matriz L ao vetor UV. Mas o vetor UV é N vezes D chapéu. Então, a minha matriz, o vetor epsilon, vai ser L vezes N vezes D chapéu, que é o deslocamento dos pontos nodais. Ou seja, a minha deformação em qualquer ponto vai ser igual a matriz B vezes
o vetor de deslocamentos nos pontos nodais. Então, essa matriz B, que é o resultado da matriz L aplicada à matriz N, ela me transforma os deslocamentos nodais na deformação de qualquer ponto no interior de um elemento, tá certo? E para achar as tensões no interior do elemento, novamente, eu vou usar a matriz constitutiva. Então, sigma x, sigma y, tal xy, que é aquele vetor com as componentes de tensão, vai ser igual ao matriz constitutiva D vezes o vetor epsilon, ou a matriz constitutiva D vezes a matriz B vezes o vetor de deslocamentos nodais, tá certo? Ok? Muito bem, né? Então, essas já aparecem algumas matrizes importantes. É a matriz L, a matriz B, para o nosso trabalho de deslocamentos, né? Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Em seguida, nós temos o princípio dos trabalhos virtuais, que diz o quê? Que se um corpo deformável está em equilíbrio, submetido a um carregamento externo, ele for submetido a um campo de deslocamentos virtuais, o trabalho virtual das forças externas será igual ao trabalho virtual das forças internas. Ou seja, se um corpo está em equilíbrio, né, quando submetido a um carregamento externo, eu aplico nele um campo de deslocamentos virtuais. O trabalho virtual das forças internas será igual ao trabalho virtual das forças externas. Ok? Muito bem. Nesse caso, para fins de simplificação, a gente vai aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, considerando inicialmente que as forças são todas concentradas nos nós. Eu não tenho força distribuída, tá? Isso, embora seja uma particularidade, isso não gera uma perda de conhecimento, porque depois a gente vai ver que todas as cargas distribuídas são convertidas em cargas concentradas nodais, tá? Mesmo os programas de computador que utilizam, né, solução de estruturas, elementos finitos, com carregamento distribuído, no fim, eles transformam as cargas distribuídas em cargas nodais, são cargas concentradas. Então a gente vai considerar que as cargas estão todas aplicadas de formas concentradas nos nós, tá certo? Muito bem. Então, se eu aplicar um campo de deslocamentos virtuais, né, associado a esse campo de deslocamentos virtuais, eu teria um campo de deformações virtuais, que aparece ali como delta epsilon, né? Tá certo? O trabalho das forças internas, nesse caso, será integral ao longo do volume de delta epsilon transposto sigma dv, tá? Essa é a expressão, né, que dá o trabalho ou energia de deformação interna, né? No caso em que as cargas já estão no seu valor final, então por isso não entra o valor no meio, tá? Então essa é uma fórmula que é deduzida lá na resistência dos materiais, né? Que a gente consegue então obter o trabalho das forças internas. O trabalho das forças externas nada mais é que o produto de cada deslocamento nodal pela força aplicada, né? Também não entra o fator 1/2, porque o campo virtual é aplicado com as forças já no seu valor final. Então é aquele delta de D chapéu transposto vezes a força F barra, que é o carregamento nodal, né? Bom, se o trabalho são iguais, né, o trabalho virtual das forças internas e o trabalho virtual das forças externas, a sua diferença terá que ser nula. Então, vou ter que a integral ao longo do volume de delta epsilon transposto sigma dv menos delta de d barra transposto f transposto igual a zero. Ok? Muito bem. Se eu lembrar, né, que é associação entre o deslocamento nodal, né, e deformações é dado pela matriz B, eu posso dizer que o delta epsilon seria igual a B vezes delta D. Ou o delta epsilon transposto seria igual a delta D transposto vezes B transposto. Ou seja, o produto da transposta é a transposta do produto na ordem inversa, né?
Isso para matrizes, tá? E lembrando que sigma é igual a D vezes a matriz B vezes o D chapéu. Na verdade, o sigma é igual a D vezes epsilon, né? Só que ali as tensões são as tensões reais, ok? Então a gente vai substituir essas expressões da forma indicada ali nas setinhas, né? Então eu vou ficar com a integral ao longo do volume de ΔD barra transposto, B transposto dB, D barra ao longo de dV, né? Menos ΔD barra F barra igual a zero. Bom, nesse caso eu posso passar para fora do sinal de integral, tá? O ΔD transposto e o ΔD, porque eles são valores constantes, né, que não dependem da integral de volume, tá certo? Então, passando para fora da integral, eu fico com aquela expressão ΔD transposto vezes a integral ao longo do volume de B transposto dB dV vezes D barra menos delta de D transposto vezes F é igual a zero. Coloco o delta D transposto em evidência, né? E fica esse valor multiplicado pelo termo ali, aquela expressão que está entre colchetes. Integral ao longo do volume de B transposto dB dV vezes D menos F barra, né? Isso tem que ser igual a zero para todo o campo de deslocamentos virtuais, ou seja, qualquer que seja o campo de deslocamentos virtuais, aquela expressão tem que ser nula. Isso só vai ser verdadeiro se aquele termo, aquela expressão entre colchetes for zero. Então isso já me leva a afirmar que a integral ao longo do volume de B transposto dB dV multiplicado pelo vetor de deslocamentos nodais menos o vetor de cargas nodais seja igual a zero. Ou seja, aquela expressão, né, colocando o F para o outro lado, F barra para o outro lado, eu vou chegar aqui, K vezes D é igual a F, onde K, que é igual à integral ao longo do volume de B transposto dB dV, é a chamada matriz de rigidez, que é aplicada ao vetor de deslocamentos nodais, me dá como resultado o vetor de forças nodais, tá certo? Então, um dos grandes problemas a resolver no método dos elementos finitos é justamente a obtenção da matriz de rigidez, que vai ser a integral do volume de B transposto dB dV. Então, eu tenho alguns passos, né, no método dos elementos finitos. Primeiro, determinar a matriz L, né, aquela matriz de operadores que transforma deslocamentos em deformações. Definir quem é a matriz constitutiva, né? Definir quem são as funções de interpolação que vão gerar a matriz N, matriz de funções de interpolação. Aí eu vou poder obter a matriz B, que é igual a L vezes N, e aí sim eu poderia obter a matriz de rigidez, tá? Isso nós veremos para cada tipo de elemento como é que é feito, tá certo? E aí no final a gente cai num sistema de equações para resolver, que aí já é assunto dominado por vocês, né, desde as matérias de cálculo numérico, tá certo? Muito bem. Então, algumas matrizes fundamentais que a gente tem no método são essas: a matriz de funções de interpolação, chamada de matriz N, né? A matriz L, que transforma deslocamentos em deformações, que é a matriz de operadores diferenciais. A matriz B, que transforma deslocamentos nodais em deformações e que é resultado do produto de L por N. A matriz K índice E, que é a matriz de deslocal de um elemento, quando a gente faz aquela integral ao longo do volume de B transposto dB dV sobre um elemento, tá? E a matriz K, que é a matriz de rigidez global da estrutura, que aparece quando a gente faz a integral ao longo do volume de toda a estrutura, né? Mas na prática a gente vai ver que a gente calcula as matrizes de rigidez por elemento e depois faz a montagem da matriz de rigidez global a partir da matriz de rigidez de cada elemento, tá certo? Muito bem. Então esses são os assuntos que a gente veria na aula de hoje, né? Mais fundamentais do método dos elementos finitos, tá? E fico à disposição para eventuais dúvidas, né? Essa parte inicialmente parece um pouco complicada, tá? Para quem não está acostumado, né? Mas nas aulas seguintes nós vamos deduzir para cada elemento, né, a formulação da matriz de rigidez, tá certo? E vocês vão ver que não é tão misterioso assim, tá? Mas é importante que vocês procurem entender cada um desses passos e o significado de cada uma dessas matrizes, tá certo? No mais,
Até a próxima aula, em que a gente vai começar a tratar de elementos unidimensionais para elementos de barra. Até logo então e até a próxima.